Pessoal do Instagram aí, tudo bem? Boa noite novamente. Pessoal do Facebook também conectado. Todo mundo conectado. Só estou esperando a Fernanda se conectar pelo Instagram. Ela já está conectada pelo Facebook. Sem internet. Quem olhar ali, ó, ela já está aqui. Conseguiu? Ó, não, eu acho que não deu certo ali no. Fui. Deixa eu convidar de novo. Ah, Você caiu a conexão. Tenta de novo ali, Fernanda. Fernanda já está ao vivo, já pelo, pelo nosso Facebook, ela só está tentando conectar novamente ali. Deixa eu visualizar aqui que ela acabou de me mandar um pedido. Vamos dar uma olhadinha. Espera aí. caiu, tá vendo? Não caiu, tá conectando. Está conectando. Esperar um pouquinho. Não rende, eu acho. Tá vendo? Espera só um pouco. Ele está conectando. Que ele tem outro celular. Aí, agora deu. Estamos conectados nos dois canais. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fernanda, novamente. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. É muita tecnologia. Só arruma certinho ali. Quando você está arrumando a tua câmera aí, eu vou mostrar para o pessoal aqui, que está acompanhando pelo Instagram, e o pessoal que está no Facebook vai acompanhar na tela inteira, tá bom? Olha ali. Então, nós temos hoje a entrevista com a Fernanda Rachid Machado, e nós vamos explicar para vocês quais são as regras. Primeira, a regra para a transmissão da primeira parte, a apresentação vai ser feita em 2 minutos, que é um momento onde ela vai falar um pouco sobre ela, quem é ela. Na parte número 2, serão 6 perguntas elaboradas pela comissão eleitoral, com um total de 10 minutos, tanto para as perguntas quanto para as respostas. Nós vamos para a parte número 3 depois, que é pergunta do internauta. Então, você pode mandar tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Mandando as suas perguntas, nós já encaminhamos aqui. Nós vamos manter esse período até o prazo que der os 5 minutos. Caso, por exemplo, tenha uma pergunta a mais, nós podemos até combinar com a entrevistada, se ela quiser, nós diminuímos a consideração final e nós diminuímos o tempo, mas isso é uma conversa que nós fazemos se caso tiver necessidade. Perfeito. Parte número 4, considerações finais. São 3 minutos de considerações finais. Então, essa que vai ser a entrevista com a Fernanda Rachid. Deixa eu só voltar para cá para a gente arrumar. Espera aí aqui. Boa noite de novo, Fernanda. Agora na tela dos dois canais. Eu vou mudar aqui agora para a gente ter o timer também. Fernanda, essa primeira parte. Só um pouquinho que ele deu o mouse. Sumiu. Peraí, apareceu. Então, essa primeira parte nós vamos fazer a tua apresentação. Você tem. Deixa eu ver que ele. Você tem 2 minutos para começar a fazer sua apresentação, tá bom? Começando a partir de agora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda Rachid, eu tenho 38 anos, sou mineira, mas moro em Brasília há 20 anos. Minha história com a canoagem começou em 2009, quando eu coordenei o projeto Caiaque Comunitário na Universidade de Brasília, que tinha como foco lazer, ambiental. Foi um projeto que durou 5 anos e, nesse atendemos cerca de 5.000 pessoas aqui do DF e também refundamos o Clube Universitário de Canoagem, que aí foi quando a gente começou a inserir essa canoagem de lazer também como participação e no esporte de rendimento, né, nos campeonatos locais e nacionais. Bom, mas foi só a partir de final de 2015 e início de 2016 que eu comecei com treinamentos sistemáticos e para começar a vida de atleta. Então, atualmente, eu sou atleta das modalidades oceânica, maratona e velocidade. E foi em 2017 que eu conheci a velocidade e que ampliou meus horizontes para a canoagem, né? Foi a partir desse contato que eu aprofundei mesmo minha relação com a canoagem e a partir daí busquei várias capacitações na área. Também, 2017 2019, estive na Federação Brasiliense de Canoagem como diretora,
e desenvolvi alguns trabalhos na área de inclusão social na canoagem. Oba, tem mais uns minutinhos. E é porque aí, contar um pouquinho mais da velocidade, foi aí, a partir daí que eu conhecia os desafios e também as inúmeras possibilidades que a modalidade tem, que o nosso esporte tem para se desenvolver no país. E me motivou bastante ter o contato nessa realidade. Espera que caiu o meu fone aqui. Então, beleza. Agora essa foi a primeira parte. Segunda parte, Fernanda, nós já falamos sobre referente às perguntas. Nessas perguntas você vai ter 10 minutos, nós vamos para fazer as perguntas e respostas, tá bom? Posso começar? Pode. Beleza. A primeira pergunta é o seguinte: como você entende a função do atleta nas tomadas de decisões da entidade? Então, eu entendo ser de fundamental importância. Eu entendi essa pergunta no sentido da função daquele que vai assumir, né, no comitê de atletas. Então, acredito que a principal função é manter o diálogo entre a confederação, a entidade e também os atletas, entendendo os inúmeros interesses e necessidades, né? E tendo em vista que a gente está num Brasil plural e que as necessidades também são plurais, né? Então, assim, manter esse diálogo. E outra coisa fundamental que sinto falta é a questão da transparência e do canal de comunicação entre projetos que estão sendo desenvolvidos, planejamentos estratégicos e também essa comunicação para o atleta ter ciência e clareza do que vem acontecendo. Para ambas, né, essas partes conseguirem se entender e convergir para um denominador comum. Beleza. Vamos para a pergunta número 2. Como você como você avalia a valorização dos atletas em todas as esferas do esporte? Então, acredito que, da mesma forma como eu falei que tem diferenças, né, nas participações, também tem diferença nas valorizações. Atualmente, eu vejo que a valorização do atleta, ela acontece só quando ele alcança ali o ápice, né, o auge do seu desenvolvimento, da sua performance. Mas ainda a gente precisa muito ver para as bases, né? Então, assim, a valorização daquele que quer iniciar no esporte ou aquele que está em processo de iniciação. E uma das, acho que alternativas, né, no sentido de uma possibilidade, seria o favorecimento e a promoção do esporte local, por exemplo, dos campeonatos locais, né? Então, a valorização desses campeonatos automaticamente também valoriza aqueles atletas que estão iniciando ou que têm esse processo de formação contínua, não só atingindo o ápice, né? Não só aquele que ganha as medalhas. Beleza. Nós vamos agora para a pergunta número 3. Qual a maior necessidade do atleta na atualidade? Eu acredito que são necessidades, né, diferentes também, diferentes de acordo com a sua, né, da sua performance. Então, a gente tem que reconhecer que existe o atleta de alto rendimento, aquele que ainda está no processo de formação e aquele de base de iniciação. Então, são necessidades diferentes. Então, não dá para a gente falar de uma maneira global, colocar tudo no mesmo barco, né? Então, buscar entender essas diferenciações. Então, a gente precisa, na canoagem como um todo, eu acho, é a questão da qualificação técnica, seja dos profissionais, os técnicos, né, específicos da técnica de canoagem, como também demais outros profissionais que eu não estou vendo tão inserido nas bases, nas associações. Por exemplo, um fisioterapeuta, um psicólogo, né, um nutricionista. Então, o atleta ele precisa de um aparato completo. Né? Não adianta ser muito específico ali na área se ele não tiver um fortalecimento um entendimento de um todo, né, maior, que é necessário para chegar realmente a atingir um auge. Assim. Beleza. Vamos agora para a pergunta número 4. Como você vislumbra o cenário esportivo em um momento adverso como vai ser pós-pandemia, né? Que o atleta pode representar e como que o atleta pode representar uma mudança de conceitos e rotina de vida?
Estava conversando com isso com a minha filha, e eu falei, deixa eu abrir o oráculo aqui, para saber como é que vai ser, porque estamos num momento muito adverso e muito difícil. Mas eu sou uma pessoa muito positiva e eu busco tentar ver luz, né? Assim, buscar soluções em meio ao caos. Então, não dá para falar com certeza como é que vai ser o pós-pandemia, porque a gente não tem nem a pandemia ainda, né, generalizada. Mas é certo que, assim, calendários vão ser reestruturados e a função do esporte também, os investimentos também serão outros, né? A forma de distribuição de dinheiro, de patrocínios, eu acho que vai ser tudo bem mudado. E eu vejo com muito bons olhos o esporte nessa linha e a valorização do atleta. Eu acredito que a gente vai resgatar a figura do atleta enquanto herói ou enquanto referência para a formação das pessoas, da sociedade. Isso se perdeu muito, né? Mas esse é um momento que estão se valorizando muito a saúde, a qualidade de vida, então eu vejo com muitas boas perspectivas. Claro que num processo totalmente renovado e muito melhor. Vamos lá, então, para a quinta pergunta. Quais são as capacidades que você entende ser importante para um atleta assumir a função na comissão de atletas? Acredito ser a capacidade do diálogo, o saber ouvir e o saber buscar o consenso entre as realidades. Acredito que ter disponibilidade para isso é fundamental e importante, porque quando a gente se coloca, se candidata a um cargo, vamos dizer assim, não é cargo, né, como esse, a gente também se coloca a serviço do outro. Então, não dá para pensar em atender interesses particulares ou de associações ou de regiões, assim, a gente precisa pensar num todo e ter disponibilidade para isso. E buscar estudar e buscar estratégias para fomentar esse diálogo, né? Porque se não dá para visitar o Brasil inteiro, mas a gente existe, né, um processo de comunicação hoje que tranquilamente a gente consegue ouvir essas vozes, né, fazer pesquisa, né, nesse sentido. E eu tenho certeza, Fábio, que você vai nos ajudar nessa aí, ó. Desses canais de comunicação direta entre atleta e atleta. Ótimo, ótimo. Obrigado. Sexta pergunta, como você vê a canoagem hoje e como você acha que nós podemos estar em 2024? Você tem bastante tempinho ainda, tá? Que bom, porque eu acho que é a pergunta mais complexa. Assim. Bom, a canoagem hoje, primeiro, eu acredito que a canoagem no Brasil, a gente precisa retomar o histórico dela, né? Como que ela chega? Ela é novinha enquanto esporte, né? Organizado no nosso país. E, sendo novinha, ela também ainda está... E eu acredito que ela começou muito amadora, de uma maneira amadora. E não estou falando amadora de uma maneira pejorativa, de maneira nenhuma. Mas, assim, com doação de pessoas que gostam, que se interessaram. E ela continua assim até hoje, a nossa canoagem, né? Ela acontece por conta do amor das pessoas, por conta das pessoas que se disponibilizam seu tempo para fazer o negócio acontecer. Os presidentes de federação, a grande maioria de associação, os clubes existem assim, por doação, por voluntarismo. E, nesse sentido, eu acho que tem que mudar. Né? A gente precisa de profissionalizar a nossa canoagem. Né? Então, trazer pessoas qualificadas para essa canoagem, seja em termos de gestão, de direção, planejamento estratégico, seja em termos técnicos, de formação técnica. Então, a gente precisa superar esse amadorismo para a gente tentar chegar em 2024 com alguma representação de alto rendimento, o que eu acho bem difícil. Eu concordo com a fala do Isaquias, que só agora os fenomenais mesmo que a gente consegue tirar para conseguir para levar 2024, especialmente o caiaque, que está muito defasado. Se a gente for pegar em comparado, né, a Europa ou até mesmo aqui dos nossos amigos hermanos. Mas eu vejo a perspectiva grande, muito promissora para 2028. Mas para 2028 a gente tem que trabalhar agora, né? Tentar alcançar alguma coisa em 2024 e 2028 vir bombando. Temos mais tempo? Tô. Agora voltou. Deixa eu te falar. Você tem ainda um minuto para concluir. Pessoal, eu estou vendo que o pessoal ainda não fez pergunta ali no Instagram. Se puderem fazer as perguntas para nós, e nós já vamos complementar.
Eu vou só reforçar, então, a pergunta aqui, 1 minuto e 10, mais uma para você. Desse tempo de experiência que você tem na canoagem, o que você acha que falta mais de diálogo da comissão de atleta com a tua experiência de atleta, para que você acha que pode se fazer diferente? Até então, nunca tive contato com a comissão, né? Assim, nunca a comissão entrou em contato direto com os atletas, né? Não teve um e-mail, uma ata, uma reunião que fosse assim, aconteceu a reunião, mas e qual é a proposta? Então, eu sinto falta do quê? Dos representantes da comissão de atleta ter esse diálogo, porque o que parece é que faz dos interesses pessoais, por melhores que sejam, né? Gosto muito do Givago, enfim, de vários representantes que estão no comitê agora, mas a gente nunca teve essa troca, né? Como é que se organiza, né, a confederação? Como é que acontece esses debates, essas conferências, né? Em que termos que a gente precisa se posicionar mais? Então, para mim, falta esse tipo de ação, do chegar junto e de, por exemplo, uma pesquisa das realidades, porque o interesse e a necessidade de uma associação no norte é diferente da necessidade do sul, né? Quando a gente vê nos campeonatos, é claro, uma equipe da Bahia é muito diferente de uma equipe que vem, por exemplo, do Paraná. Não estou falando mal nem bem de nenhuma delas, estou falando de diferenças que podem ser enriquecidas. E a gente está perdendo um pouquinho disso. Depois você tira. Aqui, nós temos 5 minutos para as perguntas. E eu queria ver as perguntas. A gente não teve nenhuma pergunta ainda, nem no Facebook e nem no Instagram. Eu vou dar mais uma estimulada numa pergunta para a gente começar os 5 minutos. Pode ser, Fernanda? Pode. Então tá, eu vou colocar aqui. E eu queria que você falasse. Dentro dessa questão que eu te digo, o que você acha que é a tua maior. Chegou uma pergunta aqui antes. Cláudia Bertucello. O que você sugere que precisa melhorar no caiaque brasileiro? Boa pergunta. A gente tem que voltar com os investimentos também do caiaque, né? A canoa, uns, graças a Deus, já está bem despontado, precisa de muitas coisas ainda, de muitas melhorias, mas a gente precisa ter investimento de qualificação técnica, especialmente, de equipamentos e também de estímulos e de valorização do atleta. No meio disso tudo, assim, eu vejo a canoagem como uma grande escola, e sendo que a escola, o foco, né, eu sou professora, o foco da aprendizagem é o aluno, então a gente tem que voltar as coisas para o aluno. Então, a gente falta para o caiaque voltar os nossos olhares, e na canoa também, no esporte como um geral, mas para o atleta, para a pessoa, o recurso humano. Então, a gente precisa muito de recursos humanos, né? Seja da equipe técnica, de uma maneira geral, vários profissionais, mas também o cuidado com aquele sujeito. Acho que poderiam mudar. Eu não vou colocar nem assim falhas na comissão ou naqueles representantes, mas de um processo todo como um processo de aprendizagem e também da confederação de estar estimulando isso. Foi o que mais ou menos a gente já conversou, né, Fábio? Que é esse processo de transparência do que está acontecendo e das perguntas, de entender a necessidade do outro e para vir com essas representações. Porque o que parece é que ficam um jogo de interesses, né? Assim, uma briga que não leva nada a ninguém, a lugar nenhum, vamos dizer assim. A gente precisa, sim, lutar pelos direitos dos atletas, claro, mas tem que estar fundamentado. Então, para estar fundamentado, eu tenho que escutar lá da seleção brasileira o que eles precisam, o que melhorou, o que está bom, o que pode melhorar. Eu tenho que ir lá escutar, não precisa ser pessoalmente, né? A gente existe outras formas, enfim, de entender lá no interior do Brasil o que está acontecendo. Por que, por exemplo, no Centro-Oeste já não tem mais canoagem, que foi onde, nossa, a gente tinha um celeiro de grandes atletas, né? Então, entender essas realidades, buscar perguntar e dar devolutivas.
A gente tem mais uma pergunta aí também. E dar devolutivas, especialmente. Né? Excelente, assim, Lucas, porque às vezes a gente coloca também só nos atletas, porque é a nossa função, mas cadê a representação dos treinadores nessa comissão, né? E que são, assim, pessoas que estão tão próximos aos atletas e que precisam de muito apoio. Volto um pouquinho no que eu falei, que não é menosprezando de maneira nenhuma, mas, assim, a gente tem muito amadorismo, né? Muitos dos treinadores sobrevivem, são ótimos treinadores e técnicos, mas ainda precisam de reciclagem, de renovar. A CBCA tem feito alguns cursos, né? Mas ainda acho pouco, pouco para o tamanho do Brasil e para o tamanho da demanda. Né? A gente teve um recente que foi excelente, eu não participei, infelizmente, gostaria de ter participado, porque eu também sou da área, mas, está vendo? É insuficiente ainda para a nossa demanda. Tem mais uma. Boa noite. A CBCA tem programa de formação técnica para treinadores e quando terá? Na realidade, isso acho que é uma questão, eu vou até parar, isso já é mais uma questão técnica que daí eu posso responder no final, Pedro, tá? Mas aí, enquanto isso, não veio nenhum. Ó, veio mais uma pergunta ali do Rufino Peão. Eu vou dar o play para a gente. Vou te dar mais 10 segundos, tá? Porque deu uns 10 segundos antes, para a gente começar a fazer aqui, tá? Você acha que os treinadores podiam se unir mais, trocar uma ideia, dividir as experiências, se fortalecerem no lado profissional? Vou te dar um minuto para você responder, tá? Vai lá. Pouco tempo, né? 4 anos, mas eu também estive nos mundiais e nos campeonatos sul-americanos, acompanhando aí as equipes mais fortes. E com certeza os treinadores eles tinham que pensar numa unidade, né? No Brasil como um todo. Então, trocar sim ideias. Cada um tem uma estratégia, uma metodologia que tem os prós e os contras disso, mas com certeza precisariam ser muito mais unidos. Acredito que o comitê pode ajudar sim nesse favorecimento, sabe? Desse diálogo, porque isso só vai trazer o melhor benefícios para os atletas. Não faz sentido nenhum a rixa, né? Esse ego. Isso a gente precisa acabar com isso, assim, essa divisão dos Brasis, divisão em equipes, né? Somos uma equipe só, um time só, né? Da Confederação de Seleção Brasileira. Acabou? Voltei. Então, deixa eu só responder rapidinho a pergunta ali, posso responder enquanto para antes fazer as suas considerações finais, a pergunta do Pedro Augusto. A CBCA ela tem um programa, começou ano passado uma ação já de formação de treinadores na canoagem velocidade, teve alguns encontros e com vários polos, inclusive já com a criação prevendo essas criações, o Polo Capitólio, Atibaia, Lagoa Santa, que o Lauro está fazendo, ministrou esse primeiro curso. Depois nós tivemos também em Atibaia, com o treinador de Atibaia. Então, a ideia é que daqui para frente tenham mais cursos. Existe uma parceria que ainda está surgindo para talvez sair um projeto EAD, ainda ele está em estudo, mais tarde vai vir novidades. Estou até fazendo spoiler aqui, né? Mas, assim, é interessante que tem muita coisa boa para vir por aí, tá? Vamos fazer agora mais uma aqui. Olha só, terminou as perguntas. Deixa eu só te fazer uma sugestão. Tem 3 pessoas aqui, deixa eu ver. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta no Facebook. Se você quiser, a gente diminui o minuto da tua consideração final e responde essa pergunta. Pode ser? Com certeza. Então tá. Então eu vou dar o tempo aqui. É o Bruno Gonçalves. Sabendo-se que o sonho do projeto depende das condições financeiras, quais condições a confederação garante para os coadjuvantes do esporte? Você quer... ficou meio... Eu vi que é uma pergunta meio de confederação também, entendeu? Então, assim, eu vou deixar o teu tempo dos 3 minutos para você responder, e ele eu dou eu vejo o que eu consigo responder ali também, tá? Se eu tenho propriedade para responder isso daí, beleza? Vou lá, 3 minutinhos, contando. Peraí, deixa eu zerar de novo, que a hora que falar já, você fala as suas considerações finais, tá bom? Beleza. Beleza. Já!
Então, eu vou voltar aqui à pergunta, eu não tenho propriedade realmente para falar assim dos planejamentos, dos planos, né, mais gerais e futuros da confederação, mas de fato, por enquanto, né, os coadjuvantes, vamos dizer assim, talvez sejam assim das outras modalidades ou os iniciantes, que eu estou entendendo, não tem um investimento ali específico da CBCA. Conheço alguns projetos que estão iniciando em andamento, sei da vontade, mas não sei da clareza e da concretude da coisa. A gente espera que realmente aconteça, porque a nossa mira é lá em 2024, 2028, né? Então tem que acontecer alguma coisa, tem que se movimentar. E a gente está aqui para isso. E aí já vai aqui um pouquinho das minhas considerações finais, que assim, eu sou uma amadora do esporte, atleta por paixão, né? E apesar do pouco tempo na linha aí de frente, o mergulho que eu dei foi bem profundo, e aí eu me coloco assim super disponível à disposição para apoiar nos projetos. Eu quero mais é que os projetos deem certo, né, da CBCA. A gente precisa dessa confederação para chegar em algum canto, em algum lugar. Então, eu me coloco, independente do resultado da eleição, do comitê que foi eleito, assim, eu acho que eu tenho muita coisa a colaborar, né? Seja do meu lado pedagoga, de formação de pessoas, e com atleta. Eu gosto de cuidar do outro. Quem me conhece sabe que mais do que remar, eu gosto mais de ver gente remando, né? Mais ainda, a minha felicidade maior é colocar a gente na água, e que seja com qualidade e com eficiência. E, e é isso. 2 minutos! Então, e aí eu fico pensando em planos estratégicos, né, para caso seja eleito, ou então para falar assim, ó, soprar no ouvido de quem foi eleito. No sentido de buscar ferramentas de tecnologia, de ciência, para a gente conseguir escutar de fato o que os atletas precisam. A gente precisa de ir conhecer os projetos de base que acontecem tanto na Bahia, quanto lá no norte, no Pará, né, os projetos que deu início, né, com a população indígena, e os projetos do Sul, uma canoagem super tradicional, a gente precisa trazer esse diálogo, né, a gente precisa nos fortalecer, seja enquanto atletas, seja enquanto entidades, né, clubes, a gente precisa fortalecer os clubes, as federações, não dá para ficar só num polo. Então, a ideia é ter transparência nos processos, e também usar da tecnologia para isso, né? Porque eu não usar assim ferramentas como essa, né, de teleconferência também entre os atletas com as federações. Adorei a ideia da EAD, já era uma ideia que eu tinha dado há muito tempo aí, dessa formação mais ampla e mais macro. Tamo junto. Beleza. Zero. Fernanda, primeiramente gostaria de te agradecer pela live, foi muito boa, muito produtiva, como todas as outras. Você é a nossa 8ª entrevistada. Informamos que amanhã nós vamos ter mais candidatos. Antes de eu encerrar, só queria falar o seguinte, Bruno, em relação à sua pergunta, eu acho que é uma questão mais técnica, direto para a área de governança, gestão, então não consigo te responder sobre isso, e também não era uma pergunta que daria para Fernanda responder sobre essa situação. Vamos encaminhar a sua pergunta para a presidência, e eles dão uma avaliada e entram em contato com você, tá bom? Fernanda, eu gostaria de te agradecer. Aqui esse domingão. Obrigada, gente, pela escuta, pela parceria. Beleza, então. Então, e olha só, pessoal, eu quero falar com vocês agora em relação às próximas lives que nós vamos ter, que serão amanhã, né? Amanhã tem a próxima live. Nós tivemos hoje, amanhã vai ser canoagem slalom. Hoje foi totalmente canoagem de velocidade, amanhã é canoagem slalom, às 19 horas com a Ana Sáchila Vieira Vargas e às 20 horas com o Thiago Saldanha Serra. E daí nós temos mais lives no dia 28, 29, e daí encerrou as nossas participações por aqui. Desde já, gostaria de agradecer a todos vocês. Fernanda, fica aí online no Facebook, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. E pessoal do Instagram, um grande abraço. Que eu respondo. Beleza, um grande abraço, pessoal do Instagram. Estamos encerrando agora. Pessoal do Facebook, peraí, coloquei errado aqui. Agora encerrei. E aqui, tchau, pessoal do Facebook. Aí.